E aí, meus jovens? Esse aqui é o primeiro de uma série de 2 vídeos de exercícios resolvidos sobre calorimetria. Então vamos lá, direto para o exercício, chega de conversa fiada. Então a primeira questão, no interior de um vaso de Dewar de capacidade térmica desprezível, o que ele quer dizer aqui? Esse vaso de Dewar nada mais nada menos do que uma garrafa térmica, tá? Ou seja, uma garrafa térmica, de maneira ideal, não troca calor com o exterior. Então, você não tem calor nem entrando nem saindo. E capacidade térmica desprezível, ele quer dizer que a própria garrafa térmica não armazena energia. Se ela armazenasse energia, você teria um probleminha aí também a mais, complicando o problema. Então, disso tudo que você abstrai é só a troca de calor interno. Continuando, são colocados 500 gramas de água a 78,4 graus, com 100 gramas de gelo fundente a 0 grau. Então, essa aqui é a parte mais relevante, né? No equilíbrio térmico, qual será a temperatura do sistema? E aí ele dá os dados. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Calor latente da fusão de gelo, 80 calorias por grama. Se você já fez vários exercícios, já está sabendo isso aqui já quase decorado. Partindo para a resolução, você vai fazer, né, um desenho. Eu começo fazendo sempre um desenho bacana aqui, da água com gelo. Escrevendo os dados também, eu não coloquei aqui por enquanto, mas você pode deixar os dados. E a primeira coisa que a gente se pergunta é, será que o gelo derrete todo? Então o que a gente tem aqui? Há uma diferença de temperatura, lembra que eu falei que só há troca de calor se houver diferença de temperatura. E o corpo mais quente, a água, transfere calor para o gelo, o corpo mais frio. Essa é a primeira coisa que a gente deve saber. Nesse exercício, galera, existem 3 possibilidades. Na primeira, o gelo não derrete completamente, ou seja, a água não tem energia suficiente para, até ela chegar a 0 grau, derreter o gelo todo. Ou seja, a água vai resfriando, vai derretendo o gelo, mas ela chega a 0 grau e quando a água chegar a 0 grau não troca mais calor, né? Porque o gelo está a 0 grau. A segunda possibilidade, a água até chegar a 0 grau, ela vai fornecer o calor exato necessário para derreter o gelo por completo. Então o gelo vai derreter todo e o sistema vai ficar a 0 grau. A terceira possibilidade, a água tem tanta energia para fornecer que ela derrete o gelo todo e ainda aquece essa água do gelo derretida até uma certa temperatura, que vai ser a temperatura de equilíbrio. Ou seja, a água fornece calor para o gelo vai derretendo, derrete todo, e a água ainda está bastante quente, que continua fornecendo calor para a água do gelo derretido. Então, para descobrir o que fazer, a gente vai fazer um teste. A gente precisa fazer um teste primeiro para saber qual das 3 opções. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos ver quanto calor a água tem até ela chegar a 0 grau. Que esse é o calor que a gente tem disponível na água para derreter o gelo. Então, QA vai ser MC delta T, QA vai ser 500 gramas, né, que é a quantidade de água que você tem, 1 caloria por grama grau Celsius, que é o calor específico, vezes a diferença de temperatura, que a temperatura final seria a 0 e a temperatura inicial da água é 78,4 graus. Então, o que a gente quer ver aqui é quanto que é essa energia toda que ela tem disponível. Então, fazendo as contas, a gente viu que a água tem 39.200 calorias disponíveis para derreter o gelo. E o sinal negativo demonstra que a água está perdendo calor. Agora o gelo. O gelo está derretendo, certo? Como ele está derretendo, é calor latente. Então, o QG, que é do gelo, é igual a M vezes L. Então, a massa do gelo é 100 gramas e o calor latente do gelo é 80 calorias por grama. Isso são 8.000 calorias. Então, são necessárias 8.000 calorias para derreter o gelo completamente. E você tem na água disponível 39.200 calorias. Qual é o efeito disso? O efeito disso é que a gente tem muito mais energia disponível na água do que é necessário para derreter o gelo. Então o módulo, o valor absoluto de QA é maior do que QG. Então a gente tem a situação 3. Todo o gelo é derretido
e ainda sobra energia, ou seja, a água ainda vai permanecer aquecida, acima de 0 grau. Então, haverá um equilíbrio do sistema acima de 0 grau. Então, como ficariam as outras hipóteses? A primeira, que o gelo não derrete por completo, significaria que a água não tem energia suficiente para derreter o gelo todo. Então, significaria que QA é menor do que QG. A segunda hipótese, QA seria igual a QG. Então, a água teria energia exatamente igual a necessária para derreter o gelo. Então, agora que a gente já sabe o que vai acontecer, a gente consegue calcular. A gente sabe que, por um lado, a água vai só resfriar um pouco, então haverá só calor sensível pelo lado da água, e o gelo ele vai derreter por completo, ou seja, calor latente, e depois a água derretida ainda vai aquecer até a temperatura de equilíbrio com a outra massa de água. Então, calor sensível. Claro que tudo isso, na realidade, não é exatamente assim, separadamente acontecendo. Isso tudo acontece ao mesmo tempo. Mas é interessante você ver de maneira separada para montar as equações. Então, como é que ficam as equações? Então, massa da água, calor específico da água, vezes a temperatura final menos a temperatura inicial da água, mais massa do gelo, vezes L, mais massa do gelo vezes calor específico da água, né, porque será água derretida, vezes a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial da água derretida, que é a temperatura do próprio gelo, né? Quando ela derrete vai estar na mesma temperatura. Isso tudo igual a 0. E agora, o que eu diria para vocês, galera, tentar sempre isolar a temperatura final, tá? Porque ela vai ser a única incógnita que vai aparecer aqui. Então, vocês tentam isolar. E o resto é álgebra, viu, gente? Vou passar rápido aqui, agora é só vocês pegarem e substituir valores. Lembrando aí que a temperatura inicial da água derretida é 0, então a gente pode jogar o termo todo no lixo para nossa alegria. Terminando então com essa álgebrazinha, a gente chega que a temperatura de equilíbrio do sistema é 52 graus Celsius. Enfim, eu não expliquei passo a passo da álgebra, tá? Mas se vocês tiverem dúvida em relação a isso, também deixe no comentário, nos próximos vídeos eu detalho mais essa parte também. Valeu, galera, é isso por esse vídeo. Resolver só esse exercício mesmo. O próximo vídeo vai ser a solução de outro exercício e depois vai ter um outro vídeo comentando mais sobre esses exercícios e outras possibilidades, né? Porque pelo que vocês viram aqui, muita coisa poderia ter acontecido. E de fato, se você tem, por exemplo, gelo a uma temperatura abaixo de 0, você tem outras possibilidades diferentes. Então eu quero comentar isso com vocês. Então, até a próxima. Valeu!